O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala de que Jesus não se segurou em dado momento e então proferiu esta exultação: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos doutos e as revelaste aos pequenos. Foi, portanto, uma moção do Espírito que moveu interiormente o Senhor de modo a proferir esta exultação, que é, ao mesmo tempo, uma exaltação do Pai. Por que Jesus tem que louvar, agradecer o Pai? Porque o Pai é bom, porque o Pai é misericordioso por fazer acontecer isto. Existe, portanto, uma vontade de Deus, de dentro do peito de Deus, que nós o conheçamos. E é por isso que a missão da igreja nunca pode parar. E é por isso que o mandato missionário do Cristo, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, diz São João Paulo II, permanece válido e só vai deixar de valer quando o anjo tocar a trombeta para começar o julgamento final. Aí não precisa mais agora espalhar o Evangelho, já será a prestação de contas. Mas até lá nós devemos promover isso, o anúncio, o conhecimento do amor misericordioso do Pai, que se manifesta para nós concretamente nos gestos, nas palavras e na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, portanto, é uma revelação, é dom do Espírito. Neste sentido, costumamos dizer que existe um certo conhecimento da divindade, do ser superior, mas esta divindade e este ser superior não tem nome, a partir das causas, a partir das coisas criadas. Então, mesmo uma pessoa que não conheça a revelação de Deus e que vê uma flor tão linda e que vê o sorriso de uma criança, sente alguma coisa dentro de si. Uma pessoa que vê acontecer um gesto de bondade, de gentileza, ela se toca e se comove a respeito disso que não vem somente do homem. O amor não vem somente do homem. A amizade verdadeira não vem apenas por um instinto humano. Olhando o universo, contemplando o universo, já diz o Salmo, se pergunta: Deus, por que tu tiveste tanta consideração pelo homem, concedendo-lhe tantas coisas, tudo organizado no universo? E se existe
alguma desordem foi provocada pelo pecado e pelo próprio homem, como é o caso dos desmatamentos, como é o caso das secas, como é o caso das enfermidades que muitas vezes são propagadas por conta da ação do homem. Mas Deus a tudo criou de uma maneira ordenada para nós. Por isso, reafirmamos, conhecer a Deus é algo que vem da vontade do próprio Pai, e que até as pessoas podem não ser cristãs, podem não ser religiosas no sentido tradicional, são capazes disso. Quando alguém, por exemplo, entra em si próprio, analisa o seu coração, percebe que há alguma coisa imortal dentro dela, há alguma coisa que não pode acabar, que não pode morrer dentro dela, mesmo que não seja da nossa religião, que não seja cristã. Há pessoas que possuem verdades nos seus livros sagrados. As grandes religiões possuem, a própria igreja ensina isso, sementes de verdade. Nestas outras religiões, especialmente as grandes religiões, nelas há sementes de verdade. E essas sementes de verdade foram colocadas por Deus, porque todos, afinal, são criaturas, filhos e filhas de Deus. E também, diz a igreja, no entanto, todas estas sementes de verdade que existem pulverizadas aqui e ali, todas elas subsistem na Igreja Católica. A Igreja Católica herdou, portanto, a síntese e a plenitude da redenção que nos veio através da divina revelação que Deus fez desde o povo antigo de Abraão, passando por toda a história de Israel, chegando até o Cristo e vindo até nós já 2000 anos depois. Portanto, diríamos que a plenitude da revelação, esta que veio caminhando desde a antiguidade, chegou até hoje, a plenitude das sementes de verdade que existem nas outras religiões, nós as possuímos de um modo absoluto. Meus irmãos e irmãs, esta é uma grande maravilha que nós devemos sempre agradecer a Deus. E Jesus diz que tudo isso nos veio através dele. Ele foi o veículo que nos fez conhecer o Pai. De fato, o cristianismo conhece Deus uno e trino, único por causa da natureza que não se despedaça e é a mesma, trino porque Jesus disse que o Pai, o Filho e o Espírito constituem a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Quando então Jesus, terminando quase o seu discurso, a sua missão terrena, diz: ide pelo mundo inteiro, batizai todas as criaturas em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Ah, então quer dizer que são três deuses? Não, não são três deuses. São três pessoas que compõem o único Deus, porque a natureza divina é a mesma que existe no Pai, no Filho e no Espírito. De modo que, na história, nós então conhecemos a plenitude de Deus pelo ensinamento saído pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que até o apóstolo São Paulo nos dá um nome para Deus: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se tem um Pai, é porque tem um Filho. Jesus é, portanto, como diz São Paulo, a imagem perfeita, a imagem ideal do Pai. Ícone quer dizer isso, né? É mesmo com a sua estatura, o próprio Pai que se revela de uma maneira plena para nós, o próprio Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai,
e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós aprendíamos em outros tempos no catecismo a pergunta: você é cristão? E respondíamos: sim, sou cristão pela graça de Deus. Portanto, pela graça de Deus, nós conhecemos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito. Não foi merecimento nosso. O conhecimento desta revelação não vem de dentro do homem, vem da parte de Deus, e encontrou plenitude pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, ao mesmo tempo o trecho do Evangelho convida-nos a conservar um coração simples, um coração humilde, um coração agradecido. A igreja possui a plenitude da revelação não por merecimento nosso, não porque nós somos melhores do que os outros, mas possui a plenitude da revelação porque Deus foi misericordioso para conosco, porque Deus fez de nós objetos da sua graça. Por que você gosta de uma pessoa? Por que você ama alguém? E às vezes até, há casos em que nem se queria amar, nem se queria gostar. Puxa, mas a gente não pode esconder os sentimentos do coração da gente. Gosta, mesmo contra o querer da pessoa, mesmo contra o parecer da família, dos pais, mesmo os amigos dizendo: olha, a gente gosta. Assim acontece com Deus em relação a nós. Nem Ele sabe direito porque gosta de nós, e nós somos amados por Ele. Esse é o dom de Deus, pelo qual Ele então constitui a nossa fé na plenitude da revelação, não porque nós sejamos melhores, mas porque usou de graça e de misericórdia para conosco. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo a podermos desejar nos encaixar, ter para nós esta bem-aventurança. Eu te louvo, Pai, disse Jesus, Senhor do céu e da terra, todo-poderoso, onipotente, porque escondeste estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos.